edificante estarmos aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor. Deus tem falado conosco o dia todo. Do momento que a gente acorda e põe na cabeça que nós queremos ir, já é o Senhor fazendo. Às vezes se levanta um vento, algo assim, para impedir com que a gente chegue. Mas a gente chega. A gente chega no finalzinho, como tem irmã que chegou, mas chegou porque Deus programou algo para a sua vida, né? Eu quero desde já agradecer a Deus pela rica oportunidade, porque é Ele que proporciona essas coisas nas nossas vidas. Eu quero agradecer também a nosso pastor Arnóbio, a nossa irmã Antônia, diretora dessa união feminina aqui no Campo de Rio Largo. Quero agradecer às irmãs que estão na direção desta obra e aproveitar a oportunidade. Vamos aproveitar a oportunidade porque o Senhor está aqui. Vamos aproveitar a oportunidade porque o Rei dos Reis está neste lugar. Amém? Então, vamos meditar numa palavra que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo. Quem escreveu foi Mateus, capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Já ouvimos tanto sobre essa passagem, sobre essa parábola. Ouvimos muito. Eu acho que é uma das parábolas mais pregadas. E o Senhor tem algo a nos ensinar, a nos alertar, a cada um de nós nesta tarde, através desta parábola. Há muito tempo eu tenho pesquisado e meditado nesta parábola. Já ouvi aqui a irmã Cedilma pregando sobre esta parábola, e eu já nesse tempo estava meditando nessa parábola. E muito que eu tenho pesquisado, muitas pessoas ficam dizendo: esta parábola é destinada
o povo judeu é destinado não à igreja, o noivo é Cristo, mas as virgens não é a igreja. Só que quando a gente vai ao contexto desta palavra, em Mateus 23, o Senhor está falando ao povo, e no capítulo 24, os seus discípulos perguntam quando vai acontecer tais coisas? Quais tais coisas? Porque Jesus estava falando sobre o fim das coisas, o fim dos tempos, o que aconteceria. Então o Senhor vai e conta esta parábola. O próprio Jesus conta esta parábola aos seus discípulos. E quando a gente vai meditar nesta palavra, essa palavra é para nós. Essa parábola traz muito ensinamento para nós. Porque ela começa dizendo: o reino dos céus será semelhante. E quando eu leio reino dos céus, eu vou pesquisar e eu vou até Jesus. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 7, ele começou a pregar que o reino dos céus era chegado. O próprio Jesus. E antes de Jesus, a gente tem João Batista pregando no deserto que o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos. E o Senhor Jesus, em Mateus 7, ele diz: o reino dos céus é chegado. Arrependei-vos. Então, quando eu sei que o reino dos céus é chegado, eu tenho que me arrepender. Porque o Senhor Jesus pregava arrependimento. Arrependimento para quê? Para estar pronto para o encontro. E aí o texto ele diz: então o reino dos céus será semelhante. Mantenha a sua Bíblia aberta. Será semelhante a 10 virgens. Irmãos, aqui tinham 10 virgens. 10 virgens. Virgindade significa o quê? Pureza. Virgindade significa separação. Porém, a gente não consegue enxergar pela fisionomia que a pessoa é virgem. Não dá para distinguir pelo exterior que a pessoa é virgem, que a moça é virgem, que o rapaz é virgem. Então a gente vai para o comportamento, aquele relacionamento com o outro, com o próximo. E no relacionamento com o próximo, a gente consegue distinguir de onde é, a quem pertence aquele jovem ou aquela jovem, aquele homem ou aquela mulher. Mas o Senhor diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aqui fala de virgens, de lâmpada e de encontro com o esposo. Aí a gente também tem que ir para o contexto. Por que Jesus contou essa parábola? A quem ele estava fazendo comparação? Ele estava fazendo comparação a um casamento judaico. No casamento judaico, ele acontece em 3 momentos. Quando o pai do moço ou da moça decide fazer um compromisso com o outro pai. E chega na casa do pai e diz: olha, meu filho, eu quero que meu filho case com tua filha. E ali eles conversam e firmam um acordo. Ali já começou o casamento. Porém vai ter outro momento. Qual o momento? O momento em que o moço, já grande, já apto para casar, ele vai até a casa da noiva e leva consigo um vinho ou um suco de uva, uma joia que pode ser uma prata, e ali ele firma o compromisso novamente com a jovem, toma aquele líquido e dá a prata, e diz: olha, dentro de 1 ano a gente se casa. Eu vou para a casa do meu pai, vou preparar tudo,
e dentro de um ano a gente casa. Quando aquele tempo passa, o noivo volta. Agora eu vou abrir um parênteses para a gente trazer algo para a nossa realidade. Olha, Jesus disse que iria. Mas em João 14, ele disse que iria, mas voltaria. Iria preparar-vos lugar, para que onde ele esteja, nós estivéssemos também. E no casamento judaico, quando o jovem faz aquele compromisso, ele escolhe um amigo, que é chamado amigo do noivo. Esse amigo vai visitar a noiva quando o noivo pede, porque o noivo só pode voltar à casa da noiva depois, quando for para casar. Enquanto isso não acontece, o amigo do noivo vai visitar a noiva. E quando o amigo do noivo vai visitar a noiva, ele não pode chegar lá de mãos vazias. Ele tem que chegar com um presente para a noiva. E Jesus, ele fez uma promessa. Quem é o nosso noivo? O nosso noivo é Jesus. E nós, a igreja do Senhor. Então, o nosso noivo deixou para nós quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso amigo. É o amigo do noivo. Que este amigo, ele não nos visita quando o noivo quer. Ele está conosco enquanto esperamos. E o Espírito Santo, assim como no casamento judaico, o Espírito Santo nos visita com presentes. Que presentes são esses? Dons espirituais. Ele produz também em nós o fruto do Espírito Santo. Porque ele está nos adornando. Porque os presentes que o amigo do noivo leva para a noiva, ela vai usar no dia do casamento. Então percebe aí o que o Senhor faz ao nos transmitir uma parábola como essa. O Senhor, ele está nos dizendo que nós não vamos estar desamparados. Nós vamos ter um amigo do noivo, o Espírito Santo, que vai trabalhar em nós, que vai nos ornamentar para o encontro com o noivo. Veja bem, eu falei do primeiro momento e segundo momento do casamento judaico. E tem o terceiro momento, quando o noivo vai ao encontro da noiva. E quando esse encontro vai acontecer, era costume virgens acompanhar o esposo para o encontro. Era costume ele levar acompanhado por virgens. Mas o texto diz que eram 10 virgens. E essas virgens, elas vestiam branco. E essas virgens iam com uma lamparina em suas mãos. E na lamparina, para a lamparina acender, é preciso que na lamparina tenha o quê? Azeite. E esse azeite era o azeite de oliva, que era colocado na lamparina, e elas iam com as lamparinas acesas ao encontro do noivo, para o noivo receber a sua noiva. Então, eu sei que há aí lâmpada e azeite. Eram 10 virgens. E o texto continua e diz assim, ó: e 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Aí eu volto e pergunto à igreja: tem como distinguir quem eram as 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas? Se todas estavam vestidas de branco, se todas tinham a lâmpada em suas mãos, se todas as lâmpadas estavam acesas, tem como distinguir? Então eu entendo que às vezes o nosso exterior não distingue quem somos, mas o nosso interior diz muito, diz tudo sobre cada um de nós. E basta uma conversa de 10 a 15 minutos, se você está ali se importando um com o outro, você percebe a necessidade do outro, você percebe o estado que o outro está. Então, o Espírito Santo, olha, eu posso falar aqui 2 horas,
mas eu não vou conseguir fazer nada na sua vida. Mas o Espírito Santo, que está tentando falar ao teu coração, ministrando a própria palavra que é dele, ele faz muito na tua vida. Ele faz tudo o que você precisa, porque ele tem tudo aquilo quanto nós precisamos. Eram 5 prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Porém, as virgens prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Perceba que as 5 se preocuparam com a reserva, enquanto as outras 5 foram só com suas lâmpadas acesas. Todas elas, irmãos, todas elas estavam com suas lâmpadas, porém havia um diferencial, havia reserva. E esse é o mistério dessa parábola. É por isso que o Senhor disse: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Porque você vai precisar da reserva. Você vai precisar da reserva enquanto estamos aqui, nessa vida, esperando o encontro. Como, irmão? Como é que a gente vai precisar? A reserva não é só para aquele dia? Não. A reserva é o que vai causar a diferença entre os que servem e os que não servem. Porque veja, o texto diz: tardando o esposo. O esposo tardou. Aí a gente pode usar a questão do tempo nas nossas vidas. Nós estamos esperando a promessa. A promessa qual é? O arrebatamento. Nós iremos nos encontrar com o noivo nos ares. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, nos garante isto na palavra de Deus. Nós vamos nos encontrar com o noivo. Esse é um fator que vai acontecer. E tardando o noivo, veja, tardando o noivo demorou. Agora eu pergunto a você: Jesus, ele chega atrasado? Ele chega adiantado? Ele só chega no tempo, na hora. Agora, eu e você estamos condicionados ao tempo. Nós estamos esperando o noivo. Nós estamos no tempo. Esperando. E quando a gente lembra de tempo, eu lembro da história da família de João Batista. Estava lá Zacarias e Isabel. No tempo. Mas eles estavam no tempo e no templo. Eles estavam esperando no templo, no serviço do Senhor. Zacarias vai ao templo, e lá no templo a sorte cai sobre Zacarias. Zacarias entra dentro do templo para o incensário. Incensário fala de quê? Oração. Há muito tempo atrás, quando Isabel e Zacarias casaram, quem casa, há um costume aí no mundo, quem casa quer casa. Mas quem casa quer constituir família, quer gerar, quer ter filhos. E olha aqui, Zacarias e Isabel não geraram. Ela já estava de idade, ele também. Mas quando entrou dentro do templo, na área do incensário, havia um anjo. E o anjo fala com Zacarias e diz: tenho ouvido, a tua oração foi ouvida. Eu quero dizer para você que toda e qualquer oração é ouvida. Agora, a resposta dela é algo que está nas mãos de Deus. E Deus sabe o tempo certo para cumprir aquele pedido de oração que tu fizeste. Mas a gente também não sabe quando Ele vai. Quando o Senhor vai cumprir, a gente não sabe.
Então a gente tem que estar o quê? Vigilante. Assim como a espera do encontro, a gente tem que estar vigilante com aquilo que a gente pede ao Senhor. O tempo havia passado, mas naquele dia o anjo disse a ele que a oração dele tinha sido ouvida. Diferentemente de Maria, que também recebeu a visita do anjo, Maria perguntou como se daria, porque ela era virgem. Já Zacarias, experiente pelo tempo, ele duvida que aquilo aconteceria. E aí sai Zacarias, mudo, mas de posse da vitória. Mudo, mas de posse da vitória. Sem falar, mas de posse da vitória. Isabel gerou. Mas olha o tempo que Isabel levou para gerar. Olhe o tempo. Tem coisa que você já desistiu. Porque no seu julgamento você acha que não cabe mais o cumprimento daquilo que o Senhor falou. Mas e eu e você? A gente pode contestar com o dono do vaso porque o vaso é assim? Não. A gente tem que baixar a cabeça e aceitar e reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, na espera, nossa, às vezes demora. Às vezes não, irmão, quase sempre demora. Nunca é na hora que você quer, é na hora que Ele quer. É do jeito que Ele quer. Mas eu quero te dizer que vai acontecer. Vai acontecer. Agora, na espera, o que é que teve? Tardando o esposo, tosquenejaram todas. O que é tosquenejar? Cochilar. E como é que a gente cochila, irmãos? Como é que se cochila? Ó, irmão, a gente está ali com a cabeça em pezinha. De repente, os olhos se fecham e a nossa cabeça tomba. E a gente perde a visão. Mas a gente levanta a cabeça e volta a ter visão de tudo e de repente, novamente acontece. E de repente vem o sono. E contra o sono a gente não consegue vencer o sono, a gente dorme. E todas aquelas 10 virgens dormiram, cochilaram e dormiram. Perceba que não há distinção. Todas elas cochilaram e dormiram. Sono é algo necessário. Se a gente não dormir, a gente pode ser acometido de uma doença e morrer. A gente precisa dormir. Porque no sono acontece algo que a gente não vê, mas as nossas forças são restauradas. O nosso corpo produz hormônios necessários para que haja crescimento em nosso corpo. Para que o nosso corpo funcione corretamente. É por isso que nós dormimos. Fisicamente, e eu posso dizer que até espiritualmente o sono vem. E é aí onde mora o perigo. Porque tem coisas que eu não vou conseguir lutar, porque todas elas dormiram. Então significa que o sono vai vir para todos nós. E se eu não posso lutar com o sono, eu tenho que lutar com ele e não contra ele. Eu tenho que contornar o sono, mas eu preciso estar esperando corretamente. Elas dormiram e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se o quê? Um clamor. Já foi falado aqui, a irmã
pregou, falou, comentou sobre a madrugada. Né? A madrugada acontece muita coisa na madrugada. A gente é despertado pelo Senhor. A gente perdendo o sono, a gente na madrugada reflete sobre todos os nossos problemas, nossos, dos filhos, de todos que estão no nosso raio de ação. É na madrugada. E a gente na madrugada, a gente escolhe se desce ao pó ou se permanece lutando contra o sono. Porque tem gente que luta contra o sono, mas não dobra o joelho para orar. E isso, todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então eu falei da espera, do tempo, do sono. E tem algo que vai acontecer, quer o mundo queira ou não. É o encontro. O encontro com o noivo vai acontecer. Aí veja. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas tinham lâmpadas, todas começaram a se preparar. E aí acontece o que diferenciam elas. As 5 prudentes tinham reservas. E as 5 loucas não tinham reservas. E quando se tem reserva, tem segurança. Mas quando não tem a reserva, aí vem a insegurança. Aí as lâmpadas delas, quem está comigo, diga um amém. As lâmpadas delas estavam se apagando, não estava apagada. Estava se apagando. Olha, irmãos, todas tinham o que era necessário ter. Todas estavam bem vestidas. Mas na hora do encontro, na hora que ouviu-se um clamor, elas perceberam que a delas estavam se apagando. E o que é que faz uma lamparina se apagar? É a falta do que tem dentro dela. E o que é que tem dentro dela? Azeite. E o que é o azeite para nós? O que é o azeite para cada um de nós, crente? O Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor é o azeite em cada um de nós. E como é que se conquista azeite nesse percurso? Através da oração, através do jejum, através da palavra. Meu querido ouvinte, a gente pode rodar aqui, mas o segredo é um só. A receita é uma só. E todos nós sabemos qual é. Mas a gente fica lutando com o tempo, com o sono, e não vai em busca do azeite. E o azeite vai fazer com que você entenda que esse processo é para lhe tornar melhor. É para fazer com que você esteja no centro da vontade dele. Que esse processo não é para matar. A única coisa que mata é o pecado. O pecado mata. Então, nesse processo, a gente tem que ter cuidado para não pecar. Porque se pecar, a gente volta lá para o último lugar da fila. Então, a gente entende que granjear azeite significa buscar aquele que tem o azeite. Em tempo e fora de tempo, a gente tem que estar buscando. Por quê? Porque as lâmpadas das 5 loucas estavam se apagando. E quando elas viram, pediram emprestado. E a gente percebe aqui que isso a gente não empresta. Não tem como emprestar. E talvez seja a preocupação sua para com os seus.
Mas será que Deus saiu do trono? Será que Deus perdeu o controle da situação? Ou somos nós que não estamos sabendo esperar? Essa palavra é uma palavra que nos abala no sentido da gente tornar mais vigilante. E é pré-requisito para que aquilo que você espera chegue. Porque se ainda não chegou, eu entendo que Deus está tornando a bênção melhor, né? Está trabalhando na bênção para a bênção ficar bem bonita, ou eu não estou ainda pronto para receber aquilo que eu estou pedindo. Só tem duas saídas. Então, nessa espera, eu tenho que se deixar ser moldado pelo Espírito Santo. Eu tenho que estar pronto, se capacitando para receber. Mas o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Se desespera. Se desespera. E no nosso desesperar, aí o Senhor continua tentando nos tratar. E a espera se torna mais... A gente espera ainda mais. Ela fica maior. Ela fica maior. A gente fica tardando aquilo que o Senhor quer fazer em nós, se a gente não deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Nesse tempo que eu estou aqui, nesse círculo de oração, é isso que eu tenho ouvido. Deixa Deus fazer na tua vida aquilo que Ele quer. Só que deixar Deus fazer na minha vida aquilo que eu quero é renunciar a mim mesmo. É renunciar às minhas vontades. É levar um tapa e dar a outra face. É pedir perdão você achando que tem razão. É baixando a cabeça quando você quer levantar e falar. Quando o vento soprar, só dobre o seu joelho para orar. Não fale. Não reclame. O Senhor, Ele diz, outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Você vai ver, são seus olhos que vai ver, não é sua boca que vai falar. São seus olhos que vê. Isso significa que eu tenho que ver e fechar a boca. Só contemplar. E não falar, porque quando a gente fala, a gente erra. Porque a gente quer falar, porque está achando que as nossas palavras vai resolver a situação. Quantos anos você está esperando? Resolveu o seu falar? Resolveu o seu falar? Ele voltou? Ela voltou? Ela se dobrou? Ela está dentro da casa do Senhor? Não. Então não é o teu, não é o meu, não é o nosso falar que vai resolver a situação. É o nosso se comportar. É a nossa ação, não de falar, mas de como proceder. A voz é mansa, a voz é humilde, porque eu sei que não sou eu que vai fazer, é o Senhor. Olha, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela primeiro corta aqui, corta aí. Porque ela vai fazer o objetivo que ela propõe ou propôs. É o Senhor que vai fazer, não somos nós. Estavam lá, as 5, as 10, 5 loucas, 5 prudentes. Preparadas. Mas só 5 tinham azeite. Só 5 têm azeite. E quando o Senhor ouviu-se um grito, elas saíram ao encontro. Saíram ao encontro. Irmãos, a gente precisa sair. A gente precisa sair de dentro das 4 paredes da sua casa e da sua igreja. Por que de dentro de casa, irmão?
Porque dentro de casa a gente só vê o problema. E isso não é saudável. A gente quando sai, vai visitar a irmã, vai visitar o irmão, vai levar a palavra, a gente percebe que o nosso é pequeno. E a gente começa a agradecer: Senhor, obrigado, porque eu estou aqui. O Senhor está me mantendo em pé. E o outro, Senhor, o outro está deitado, está acamado. Você precisa sair da sua casa e ir levar para aqueles que estão precisando a palavra de Deus. Existe uma parábola em Lucas, capítulo 19. A parábola das 10 minas. 10 minas. O rei que estava para tomar o reinado, se tornar rei, sai e entrega uma mina a cada empregado. E ele diz: tome para você negociar. Depois ele volta, quando tomou o seu reino, se tornou rei, ele volta. E aí ele pergunta a cada um: o que foi que tu fizeste? Aí o primeiro diz: Senhor, uma mina virou 10. Então o Senhor vai e diz: olha, para ti, tu vais tomar conta de 10 cidades. O outro recebeu uma e fez 5. Aí ele diz: tu também vai tomar conta de 5 cidades. Mas o terceiro disse: olha, eu sabia que tu era severo, que tu colhe onde tu não plantaste, então eu peguei, embrulhei, está aqui a tua moeda. Aí aquele senhor olha para ele e diz: servo mau, se tu sabias que eu sou tudo isso, por que tu não colocou num banco para que eu pegasse os juros? Aí pegou a moeda dele e deu ao que tinha 10. Aí os demais disseram: Senhor, mas ele não já tem 10? Aí ele diz: a quem tem será dado, mas a quem não tem será tirado até o que tem. É pesada, irmãos, porque é uma verdade. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu a salvação. E como é que a gente vai negociar isso, irmã Jeane? Se eu não saio de casa, se eu só vou à igreja e só sei dizer: Senhor, me dá, Senhor, me dá. Senhor, tu está vendo o que é que o homem está fazendo? Senhor, tu está vendo onde o menino está metido? Senhor, tu está vendo? Senhor, Senhor, quando encontra a irmã, irmã, ore por mim. A situação está pior. Irmã, a tribulação está pior. Irmão, você tem um talento e você não está saindo para fazer aquilo multiplicar. A gente não está saindo para levar a mensagem que salva, que cura, que transforma o homem. Mas a gente quer a transformação para dentro da nossa casa. E como é que o talento que está em mim vai multiplicar? Como é que eu vou viver a multiplicação que o Senhor fez lá naquele monte, onde Ele pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou? Quando foi que multiplicou? Eu pergunto à irmã: quando foi que multiplicou o azeite da viúva? Quando foi que multiplicou? Quando dividiu. Se eu não dividir o que eu tenho, não multiplica. Se eu não partilhar o que eu tenho, não multiplica. Se eu não sair de dentro das 4 paredes para levar essa mensagem ao mundo, não vai multiplicar. E quando o Senhor voltar, o que eu darei a Ele? Aí Ele diz que até o que tu tem será tirado. A palavra de Deus, se não nos confrontar, se não nos levar a uma mudança, não é a palavra de Deus. E aí nisso a gente tem que ter cuidado. O que é que a gente está ouvindo? Tem me transformado? Tem me mudado? Essa semana eu ouvi uma palavra dentro da escola bíblica dominical. Está lá na lição. Está na lição. Não crie expectativas. Porque quando a gente cria expectativa, a gente se frustra. E o inimigo das nossas vidas quer ver a gente frustrado. A gente cria expectativa quando? Quando a gente começa a desenhar na nossa mente como o Senhor vai agir dentro da nossa casa.
Se a gente sabe que ele não age como a gente age, porque ele não é homem, ele é Deus, então não crie expectativa, apenas creia que ele vai fazer. Quando acontecer algo que você julga e diz assim: Senhor, isso veio sobre nós, eu estou te pedindo a bênção, isso veio sobre nós. Louve a Deus, porque Deus está trabalhando naquele caminho. Porque a palavra de Deus diz que o caminho do Senhor, o caminho dele é na tormenta. Você já viu um caminho na tormenta? Você já viu uma tempestade? E dentro daquela tempestade ter um caminho? É assim que o Senhor trabalha na minha e na tua vida. Um caminho na tempestade, uma saída na tribulação, um socorro na angústia, uma asa em meio à tempestade, e ele te coloca dentro e te torna seguro. Tu já pensasse nisso? A irmã estava ali conversando comigo, ela contando o mistério dela. Eu digo: se eu pego essa Bíblia, coloco aqui dentro do meu terno, olha, escondo ela, ninguém vê, e estou aqui pressionando ela. Ela sente? Não, porque ela é uma Bíblia. Agora eu e você sente. Até no esconderijo do Altíssimo, você sente a transformação que Deus quer fazer na minha e na tua vida. E crescer dói, irmão. Crescer dói. Estica o osso, tudo cresce, tudo se estica. Crescimento causa dor. Mas esse crescimento, ele vai te colocar lá naquela festa chamada Boda do Cordeiro. Tu vai estar sentada do lado de quem? Do mestre. Tu vai compartilhar de coisas inefáveis que os teus olhos não viram. Isso é o que a palavra de Deus produz em nós. Isso é o que a palavra de Deus produz. Aí aquelas 5 virgens entraram. Vinde benditos de meu Pai, para o gozo eterno. E as 5 outras foram atrás comprar. Só que elas deixaram para comprar na última hora. Aí o que é que aconteceu? Não deu tempo. Não deu tempo. Eu digo para os meus alunos, 13 anos, olha, 13, 12, 14. Eu digo, olho para eles e digo: vocês pensam em morte? Não. Eu digo: pois é. Agora pergunte a alguém de 70 anos se ele pensa. Ele pensa, irmão. Ele pensa porque ele olha para trás e vê que viveu 70. Viveu muito. Mas o jovem não está importando-se com o tempo, porque ele acha que tem muito. Mas a gente não tem, porque o tempo é de quem? É de Deus. O jovem pode sair e a morte chegar. E o ancião que está com 70 vai viver até os 100, os 110. E a Bíblia diz que os seus frutos serão vistosos. Então pare de se achar velho para a obra do Senhor, porque na tua velhice tu vais sonhar e tu vais dar frutos vistosos. Aí eu digo a eles: usufrui do teu tempo com sabedoria. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Isaías já profetizava. Porque o encontro com o noivo vai acontecer. Porque ele diz: aí vem o esposo. Quem vai se encontrar com o esposo? Fica de pé em nome de Jesus. Eu convido a você a colocar a mão no seu coração ou na sua mente. A sua mente que tem sido campo de batalha, onde o Espírito Santo tem falado palavras de vida, mas o inimigo tem soprado
palavras de morte. Deus marcou esse encontro conosco nesta sexta-feira para dizer que Ele está contigo no tempo. Que Ele no sono, Ele tem crescimento para a tua vida. O sono não vai te matar, vai te tornar mais forte para você lutar. Deus tem dito nesta tarde que se o teu problema for azeite, busca ele de coração. De coração. E isso requer renúncia. Olha, de madrugada o Senhor vai despertar a muitos aqui. O Senhor vai despertar a muitos. Por que não a todos? Porque Deus já tem despertado. Deus já tem despertado. Você não tem se levantado, mas Deus tem te despertado. E aquele que chegou aqui querendo resposta, hoje é a tua resposta. Se tu descer, se tu confiar, se tu colocar nas minhas mãos o teu problema, eu vou agir por ti. E eu vou fazer algo aqui. A mensagem não fala de cura, mas toda a Bíblia fala que Ele cura. E quem estiver precisando de uma cura, que só Ele pode fazer, vem aqui na frente em nome de Jesus. Se só Ele pode fazer, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.